Estamos chegando no fim desse retiro, em que o tema é sermos formados à imagem do homem celestial, a imagem de Cristo, que é a imagem do Deus invisível. E de certa forma, o que eu queria compartilhar hoje com vocês tem muito a ver com isso, porque Deus nos fez espírito, alma e corpo. E tudo começa com a ação de Deus no espírito, isso não muda, né? O Eduardo, o Japa, falou no outro dia sobre a contemplação, como nós precisamos ver a Cristo em toda a nossa vida, desde o momento da nossa conversão. Aliás, alguém só se converte aquele que, por revelação do Espírito Santo, contempla Cristo, senão não tem como. Nós não convencemos ninguém, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, e sempre por causa de Jesus. Mas, à medida que o trabalho do Espírito Santo vai indo, ele vai manifestar a glória de Deus naquilo que é visível. Se não fosse assim, Deus não teria feito o homem do pó da terra e todas as coisas que Deus criou. A natureza criada pelo Senhor manifesta a sua glória, apesar de todo o pecado, de tudo aquilo que o homem já fez, tudo que o homem já deteriorou. Eu não imagino o que era o Jardim do Éden, né? Se a gente acha bonito às vezes uma paisagem que a gente vai aqui pertinho para Gramado e Canela, já acha uma maravilha. Imagina o que era o Jardim do Éden. Manifestação da glória de Deus naquilo que é visível. Quando o homem pecou, essa glória de Deus foi retirada dele, pela falta, por não haver a presença de Deus na vida de Adão e Eva e dos seus descendentes. Como diz lá em Romano, né, foram destituídos da glória. Ninguém nasce mais naquela mesma condição. Mas o alvo de Deus é restaurar todas as coisas, e por isso o trabalho começa de dentro para fora, sempre é assim, de dentro para fora. O Eduardo falou um pouco sobre isso. Ontem eu tratei a questão da alma, né? Como que nós vamos sendo transformados na nossa mente, nos nossos sentimentos, até que a nossa vontade se rende a Deus. E a razão pela qual a vontade se rende a Deus é para que eu possa, no exterior, manifestar de novo a glória de Deus. E isso se dá quando nós estamos em plena harmonia com o Senhor e com a sua vontade. Lembra que eu falei ontem que a palavra fé no grego, o pistis, lá na origem significava harmonia, sincronia. Deus trabalha em nós para que a gente vá cada vez sendo mais a imagem dele e a glória de Deus possa se manifestar no nosso corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós vamos manifestar tudo que é de Deus através da obediência à sua vontade. Por isso o nosso tema hoje é o trabalho do Espírito Santo no corpo mortal, que vai se recobrir, eu acho que não sei se a palavra está correta, né? Mas vai ficar cheio da glória de Deus na medida em que nós estivermos andando na vontade do Senhor. E isso se chama obediência. Eu queria ler com vocês o início do livro da carta de Paulo aos Romanos, os primeiros 7 versículos, porque ali Paulo apresenta a ele, embora ele fosse conhecido dos romanos, mas ele fala também sobre o propósito de Deus. E ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Isso é Romanos 1, né? Tá. Separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado por amor do seu nome. Até aqui Paulo falou tudo o que aconteceu. Aí ele fala de uma finalidade: para obediência por fé entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui um rápido parêntese. A igreja em Roma era formada em parte por judeus que saíram, que fugiram para lá, dá para dizer assim, né? Cristãos, judeus, e outros que não eram cristãos também, mas viviam em Roma. Roma era uma, sei lá, vamos pensar assim, a Nova York da época, né? Quando alguém vai para os Estados Unidos, eu sempre fico pensando assim, está indo para Roma. Como na época de Abraão, aquela turma ia para o Egito. É lá onde tem sustento e tal. É muito bom, mas cuidado. Mas havia muitos judeus em Roma e muitos gentios que se converteram ao Evangelho por trabalho desses irmãos que eram cristãos. Mas no ano 54, se eu não estou enganado, o imperador Cláudio, por causa de alguma questão lá com os judeus, mandou todos os judeus embora de Roma, tirou todo mundo. Esse foi mais benevolente, né? O Hitler já pensou de outra forma. Mas o imperador mandou os judeus embora de Roma, mandou embora. E a igreja ficou uma igreja de gentios. Foi nessa época que Paulo conheceu, por exemplo, Áquila e Priscila. Lembram? Está lá em Atos 16, 17, por ali. Mas 4 anos depois, eles puderam retornar a Roma. Por alguma razão, o imperador mudou de ideia e os judeus voltaram. E aí eles encontraram uma igreja diferente. Porque naqueles 4 anos, aqueles irmãos que não eram judeus foram abandonando muitas das práticas que os cristãos judeus traziam do judaísmo. E ali se criou um problema entre aqueles irmãos. Então Paulo, uma das razões pelas quais ele escreveu a carta de Romanos, foi para dizer: Deus nos uniu num só corpo. Hoje não há mais judeus e gentios, mas um só em Cristo. E ele está falando aqui para os irmãos que todos nós, seja judeus, seja gentios, fomos chamados para sermos diferentes de todos os povos da terra, não por uma herança genética, natural, como é o caso do judeu, né? Filho de judeu, filho de judeu, filho de judeu, mas por uma herança espiritual. Fomos gerados de novo em Cristo, seja romanos, Cirineu, ontem falamos do Simão, que era de Cirene, gregos, judeus, enfim, brasileiros que não havia na época, né? Mas todos fomos chamados para sermos diferentes de todo o povo que habita na terra. Por quê? Porque em nós se manifesta a glória de Deus. Tudo aquilo que Deus fez na nossa vida vai sair para fora e as pessoas vão ver. Assim como diziam de Jesus, né? Jesus fez tantas coisas maravilhosas, ou fez coisas que surpreendeu os outros, e as pessoas diziam: quem é esse? Às vezes vão dizer isso de nós, tem que dizer isso de nós. No meio da confusão que está o mundo, alguém vai olhar para um de nós e vai dizer: mas quem é esse que consegue estar em paz no meio dessa confusão toda? Eu imagino que agora, imagino não, em algumas situações durante esse período de enchente, muitas pessoas dizem: mas quem são vocês que estão em paz no meio de tudo que aconteceu? Então, aqui fora se manifesta aquilo que Deus fez lá dentro. Um povo diferente, chamado para ser de Cristo, ter uma vida de obediência à vontade de Deus em santidade. Então, a finalidade do Evangelho, no que diz respeito a essa vida aqui na terra, enquanto não somos levados para o céu, para habitar para sempre com o Senhor, é nos levar a cumprir a vontade de Deus, porque isso demonstra a nossa ligação com Ele. Nascemos dele, somos filhos de Deus, e não só filhos, mas filhos maduros, espirituais, que foram trabalhados e foram transformados à imagem do Filho unigênito ou primogênito, né? E quando isso ocorre, a glória do Senhor se manifesta em nosso corpo mortal, seja por situações como nós vimos ontem e hoje, onde podemos orar por alguém e temos convicção que Deus vai ouvir, ou quando uma criança nasce, se manifesta a glória de Deus. No mundo de hoje, gente, onde se prega contra tudo que diz respeito a família, paternidade, filhos, onde uma criança é tratada como um amontoado de células enquanto está na barriga da mãe e pode ser descartada,
No mundo de hoje, uma família que apresenta 1, 2, 3, 4, 5, 10 filhos, vamos lá, vamos por fé, né? E glória a Deus porque os casais novos estão lembrando que Deus disse lá no Gênesis: crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas tudo isso, de uma forma ou de outra, manifesta a glória do Senhor. Será que Ele vai conseguir isso conosco? Será que no final nós vamos ser assim, um povo diferente de todo o resto? Não melhor no sentido de que nós fizemos algo melhor, mas o que há em nós é superior. O Espírito que habita em nós é santo, é puro, é todo-poderoso. Será que Ele vai conseguir isso? Com certeza. E Paulo, no próprio livro de Romanos, vai dizer isso lá no final. Se vocês forem olhar os últimos versículos, vão lá para o capítulo 16, 25. Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o seu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Tudo começa com a revelação. E que agora se tornou manifesto, saiu para fora, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé. De novo, a mesma expressão lá do início da carta, Paulo diz: para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele começou de um jeito e terminou do mesmo jeito. Aquilo que Deus queria, Ele está dizendo, vai se completar. Ele vai confirmar. Paulo cria no Evangelho. Nós cremos também? Amém. Nós vemos isso na nossa vida acontecendo. E esse texto, finalzinho aqui de Romanos, ele vem depois de uma lista de casas, de famílias que abrigavam a igreja, e que Paulo diz assim, ali onde, nessa parte que aparece o filho do Simão Cirineu, né, Rufo, e outros tantos que são citados ali. Mas ele diz assim no versículo 19: pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Então Paulo começa e termina a carta falando do propósito de Deus, como ele foi lançado lá em Gênesis, como ele vai ser completado no fim através da igreja. Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos ser testemunhas de Jesus entre as nações, porque vivemos por fé, obedecemos a sua palavra, tomamos a cruz diariamente, tudo por amor a Ele. Tudo aquilo, irmãos, que foi frustrado em Adão, Deus vai levar a cabo conosco. Não pensem que Deus vai deixar alguma coisa em aberto. Não é como nós, a gente começa um projeto, daqui a pouco muda de ideia, desiste e fica lá, né? Põe dentro de uma gaveta, põe no canto do depósito e vai ficando lá. Deus não faz isso. Ele não deixa nada esquecido para trás. Se Ele estabeleceu o homem lá no Éden, para manifestar a sua glória, para viver uma vida em harmonia com Ele, de obediência, Ele vai fazer isso. É por isso que ontem nós falamos que o trabalho do Espírito Santo na nossa mente, nos nossos sentimentos, é tirar a referência que nós temos no mundo e no homem natural e levar os nossos olhos para Cristo, porque assim nós vamos sendo transformados em uma mente renovada, sentimentos iguais ao Senhor, até que a nossa vontade se rende a Ele pela operação da cruz. Adão começou a sua queda, né, olhando e confiando numa imagem enganosa de que ele poderia fazer as coisas, né? Ele poderia ser independente e autossuficiente. E isso levou à desobediência, porque tomou o fruto, comeu, e depois a consequência, que é a morte. Agora o Evangelho vai nos levar pelo caminho de volta, oposto ao de Adão, né? Nós somos filhos de Deus, vamos sendo transformados à imagem de Cristo e vamos obedecendo à vontade do Pai. Até que um dia vamos estar na casa do Pai, onde não vai haver dor, morte, pecado, nada disso, né? Tem um texto também de Paulo na carta aos Tessalonicenses, que eu gosto de lembrar porque é mais uma vez que Paulo afirma que nós vamos ver essa obra completa. Está lá no finalzinho, Tessalonicenses 5:23, que diz assim: o mesmo Deus de paz
o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, sublinha essa palavra, irrepreensíveis, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Vocês estão vendo? Na vinda do Senhor, de uma forma que eu não sei como, porque eu olho para mim e penso, como é que vai acontecer isso, né? Mas de alguma forma nós vamos estar íntegros e irrepreensíveis. Por que que isso acontece, irmãos? Se a gente for olhar lá no capítulo 12 de Apocalipse, a gente vai ver o currículo de Satanás. Vocês já viram lá? Diz assim, vi lá a antiga serpente, o diabo, Satanás. Aí vai dizendo todos os nomes do diabo. O acusador, que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Só que aí diz assim, que ele foi jogado para a terra e não podia mais acusar ninguém. E no versículo 11 do capítulo 12 diz assim, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É tudo que nós estamos falando aqui nesses 3 dias, né? Desde sexta-feira. Aqueles que viram o Senhor, tiveram a sua alma santificada, transformada, um dia vão chegar diante de Deus sem nenhum motivo de repreensão. Por isso são irrepreensíveis. A ponto que o diabo vai chegar e vai dizer, o que eu vou falar? Do Roberto, do Leandro, da Maria, do Pedro, do João. O que eu vou falar? Não tenho o que falar. Vocês lembram da conversa de Deus com Satanás com respeito a Jó? Deus, é isso aqui, todo dia, Apocalipse diz que é aquele que nos acusa diariamente diante de Deus. Não sei como isso acontece, mas ele nos acusa. O trabalho de Satanás, ele não pode nos tocar. Lá em 1 João diz que aquele que está em Cristo, Deus o guarda, e o inimigo não o toca. Não há nenhum lugar na palavra que diz para a gente temer a Satanás, nenhum, muito pelo contrário, é para resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas lá em Mateus 10, diz para temer aquele que pode lançar no inferno não só o corpo, mas a alma e o corpo. Quem é aquele que pode lançar no inferno? É o diabo? É óbvio que não. Ele não tem mais as chaves da morte e do inferno. Essas chaves estão na mão de Jesus. É só o Senhor que decide o nosso futuro. Por isso, todo o trabalho de Satanás é nos tirar de Cristo e nos levar para o lado. Porque aí ele pode olhar para o Senhor e dizer, olha só, é réu do sangue. Entendem? Todo o trabalho de Satanás é esse. Por isso é que nós estamos apegados ao Senhor, um Deus rígido, no sentido de que não se dobra nem para cá nem para lá, não se molda aos nossos desejos nem aos tempos, Ele é sempre o mesmo, e isso é segurança para nós, e por isso nós obedecemos ao Senhor. Quando obedecemos ao Senhor, não há espaço para Satanás na nossa vida, não há, ele tem que fugir, a palavra diz isso. Nesse dia nós vamos ser um testemunho completo da obra de Deus. É como um outdoor, né? Aqui na BR tem vários, acho que tem ainda, né? Tinha antigamente as placas assim, né? É como um outdoor, vai estar lá a nossa vida colocada lá para todo mundo ver. Tinha um irmão que dizia assim, que não adianta a gente esconder as coisas aqui, porque lá no dia do julgamento vai ter um telão, né? Vai passar tudo aquilo que ficou escondido aqui. Realmente é melhor confessar aqui, porque o Senhor nos limpa, e aí o que passa no telão lá é uma vida irrepreensível. Glória a Deus. Há uma enorme diferença, irmãos, entre a imagem que carregamos no nosso corpo como consequência do pecado e a imagem que vai sendo formada em nós, que é uma imagem de glória, do Filho maduro. E nós somos como Jesus, na medida em que o Espírito Santo vai trabalhando na nossa alma, vai mudando a nossa maneira de pensar, vai tirando a sabedoria humana, lembra que eu falei ontem, né? E nos dando sabedoria celestial, divina. Essa imagem é muito, muito diferente. Eu sei que vocês podem, se eu perguntar agora, vocês vão lembrar de alguém, né? Onde a gente viu essa transformação assim, tão grande, né? Tão grande. Na verdade, todos nós passamos por isso. Mas alguns foram tão longe lá de Deus que quando volta. O caso do Eduardo, do Japa, é um desses, né?
que a gente se alegra de ver o que Deus fez, mas tem outros tantos. Na verdade, todos nós somos assim. E é na expectativa desse filho igual a Jesus, que a Bíblia chama de filho maduro, ruiós, como a gente disse lá no retiro de Páscoa, é que o próprio Paulo em Romanos diz que a natureza geme e suporta angústias até agora, esperando, na expectativa. Parece que o mundo todo está se deteriorando, né? É como se as árvores que queimam, os animais que morrem, o clima que está assim, dissesse, por favor, amadureçam, eu não aguento mais, né? A natureza pede a volta da perfeição em Deus, e nós temos parte nisso, nós temos parte. Considerando o livro de Romanos, já que falamos várias vezes nele aqui, né, e usamos isso lá no retiro de Páscoa, o estágio da vida do filho maduro, aquele que obedece ao Senhor, está lá no capítulo 12 de Romanos, que diz assim, o versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da mente, como falamos ontem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo resume tudo que nós dissemos aqui, estamos falando hoje. O alvo de Deus é que nós chegamos nesse ponto, aonde voluntariamente, sabendo que a vontade de Deus é melhor do que a minha, sabendo que os meus planos são imperfeitos, mas o dele é perfeito, eu me rendo à vontade dele e passo a obedecer à vontade do Senhor. Então, irmãos, para Deus o nosso corpo conta sim, conta sim. É como se fosse a coroa, né, desse processo todo do Espírito Santo trabalhando no homem. Por que às vezes nós não vemos isso ou demoramos para ver? Quais são os problemas, né? Tem vários, mas existem alguns extremos que ajudam a desfazer alguns enganos que podem haver na nossa mente. Dois extremos principalmente, que se vê muito hoje em dia. De um lado, há uma pregação de que aquilo que é feito com o corpo não tem importância para Deus. Então, eu me converto, mas continuo sendo exatamente igual do lado de fora. Nada muda. E não estou falando que tem que cortar o cabelo, fazer a barba, ou pintar diferente, ou tirar a pintura. Não é isso que eu estou falando, tá? Me entendam. Mas aquelas coisas que se manifestam do lado de fora, que são contrárias à vontade de Deus, há uma pregação hoje em dia que diz assim, não, o que importa é o coração. O coração foi transformado, então o que está lá do lado de fora pode continuar do mesmo jeito. Isso é um engano, irmãos. É um engano. Mas cada vez mais isso se propaga no meio da igreja. E é com base nesse conceito errado, que não é bíblico, que eu posso fazer qualquer coisa, não preciso mudar meu comportamento, continuo sendo o mesmo. O que importa é o que está dentro, entre aspas, né? Isso, né? Na sexta-feira, quando nós estávamos voltando, a Madalena recebeu uma ligação, uma mensagem, né, sobre uma irmã que pecou de uma maneira que acabou afetando muitos outros, e ela tinha as justificativas para aquilo, mas não quis continuar na caminhada com a igreja, muito menos com o Senhor, né? Mas agora, começando a colher os frutos daquilo, parece que está voltando, mas ainda assim com uma série de justificativas. Por que fez, por que não fez, por que saiu, por que não saiu e tal, né? E a gente ouviu aquilo e ficou pensando assim, né? Puxa, mas onde foi parar a cruz? Onde foi parar a vontade de Deus? Uma coisa tão simples. Se nós realmente fomos conquistados pelo Senhor no nosso interior, se nós dizemos que fomos transformados e clamamos ao Senhor por todas as coisas na nossa vida, como é que isso não vai se transformar numa decisão radical, firme, de andar segundo a vontade de Deus? Como que essa vida nova que é minha... Outro dia eu ouvi uma expressão que me chamou a atenção. O irmão disse assim, nos falta ter a consciência da presença do Espírito Santo.
não como uma influência ou como uma coisa que Deus colocou em mim, mas uma pessoa diferente de mim, que é santa, que tem poder para fazer assim, ó, e acabar com a minha vida, ou transformá-la totalmente, mas Ele não faz se eu não decidir andar com o Senhor. Como é que eu posso ter o Espírito Santo dentro e continuo falando do mesmo jeito, continuo me vestindo do mesmo jeito, vendo as mesmas coisas, ou seja, alimentando a minha mente de coisas que não agradam a Deus, ou desejando e obtendo as mesmas coisas, mas no íntimo eu digo que amo a Deus? Será que é assim mesmo? Claro que não, e eu sei que vocês sabem disso, tá? Mas muitas vezes a gente acerta no atacado, mas erra no varejo. A gente tem o conceito certo, mas no dia a dia da nossa vida, nas pequenas coisas, nosso problema não são os leões, são as raposinhas. Nas pequenas coisas nós vamos abrindo exceção. Isso aqui, amanhã eu mudo, né? Depois eu mexo nisso. Deixa assim, depois do retiro eu vou ver o que eu faço. E assim nós vamos indo com pequenas coisas na nossa vida, pequenas coisas que agradam o velho homem. Por isso que eu não mexo nelas, por isso que eu não mexo. Eu vou falar algo que, quando eu estou falando do corpo, né, eu acho que é como exemplo, dá para a gente entender. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós não cuidamos do corpo por causa de beleza ou por qualquer coisa, mas para que o Espírito Santo possa nos usar. Mas quantas vezes nós negligenciamos a saúde e outras coisas, dizendo assim, não, e até tem versículo, né? Tem vários versículos. Veio de Deus, eu dou graças e como tranquilo, né? Ou então assim, se comer algum veneno não vai fazer mal. Não tem versículo para justificar isso? Mas vocês lembram o que o diabo disse para Jesus, né? Transforma essas pedras em pão. E ele disse, mas também está escrito, não só de pão viverá o homem. Ou seja, tudo que nós fazemos, às vezes até no cuidado do nosso corpo, da nossa vida, que é usado pelo Senhor, nós temos que aplicar o princípio daquilo que é melhor para Deus. A cruz tem que operar em todas as coisas da nossa vida, no que nós falamos, no que nós comemos, no que nós não comemos, no quanto fazemos de exercício ou não fazemos. Eu estou falando uma coisa muito simples aqui, mas que Deus precisa de um corpo saudável, de uma mente clara, para que Ele possa nos usar. O pessoal do fitness fez assim agora. Mas isso é um exemplo muito claro de como que nas pequenas coisas nós vamos deixando a vontade do Senhor de lado. Nós usamos como exemplo, como texto, né, desde o primeiro dia, o Eduardo usou 2 Coríntios 3,18, que diz assim, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É interessante porque Tiago, e nós temos citado bastante Tiago é o livro que fala da fé e da prática, né? Não existe fé que não tenha correspondência na prática da nossa vida. E aí ele usa a mesma figura do espelho. No capítulo 1 ele diz assim, vamos ler alguns versículos, Tiago 1, 21 até o 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, que nós falamos ontem. Tornai-vos, pois, uma vez que a nossa alma foi tratada pela palavra, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Isso é o que acontece conosco, nós olhamos o Senhor como num espelho, e aí a gente diz assim, puxa vida, mas eu sou tão diferente dele, tão diferente, eu preciso mudar, Senhor me ajuda, não tenho força em mim mesmo. Aí eles executam em vós o querer e o realizar, mas tu só tem que decidir. Ele nos dá a força para mudar.
Nós vemos isso, vamos para o retiro, ficamos convictos, eu preciso mudar isso na minha vida, preciso fazer a cruz operar nesse assunto na minha vida. Só que aí diz assim, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Nós não fazemos isso às vezes? A gente recebe uma palavra do Senhor, está convicto de que tem que fazer aquilo, mas passou o retiro, ou depois, logo o seguinte, já parece que esquece daquilo. Nos falta o quê? Perseverança. E por isso, muitas vezes, no meio da aprovação, nós desenvolvemos perseverança em fazer a vontade de Deus. Mas aquele que considera na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supor ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Viu como não basta dizer, não, o que importa é o coração. Mas o coração é enganoso. Se não há uma transformação efetiva, é enganoso. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Deus quer que nós pratiquemos tudo o que nós ouvimos. Diante da visão de Cristo, da contemplação do Senhor, que ilumina a nossa vida e nós vemos como nós somos, a nossa ação é de rendição à vontade de Deus e obediência à sua palavra. Mas se nesse processo nós ficarmos só no conhecimento intelectual, ou nas experiências sentimentais, ou na busca de benefícios e bênçãos apenas, e nada disso é problema, tá? Nós temos muitas experiências onde o Espírito trabalha nos nossos sentimentos, nos faz chorar, nos faz ficar alegres, nos faz sair de uma depressão, às vezes nos faz sentir a tristeza do outro, né? Ter misericórdia, que é coração com o miserável, tudo isso está bem. E também tem bênçãos, podemos pedir para o Senhor, não tem nenhum problema. Mas, se nós focamos nessas coisas apenas e não vamos até a obediência do Senhor, nós ainda não conhecemos o Evangelho na sua forma plena. Então, irmãos, um extremo que nos atrapalha é esse, dizer que o que é feito do lado de fora não tem importância para Deus. Tem sim, e muita. Ele espera isso de nós. O outro extremo é tratar a obediência como uma coisa exterior, sem o coração. Aí é exatamente o contrário. Então eu desenvolvo um agir religioso, mas Deus não conquistou meu coração. Isso, gente, é produto com validade curta. Em algum momento isso vai cair, porque é só uma casca, é só exterior. E pior, ainda pode gerar justiça própria, uma sensação de mérito. Eu fiz isso, fiz aquilo. Vocês já viram alguém orar? Espero que não tenha orado assim, né? Senhor, eu já fiz isso, por que tu não me ouve em tal coisa? Parece que Deus é o nosso empregado, né? Eu já te paguei o salário, agora como é que tu não está me dando o serviço, né? Por isso, irmãos, nunca vamos agir dessa forma, nem impor aos nossos irmãos uma obediência baseada em regras, sem antes conduzi-los para o Senhor. Eu comecei a ler um livro um tempo atrás, e como vários outros não concluí ainda, está lá na minha lista de... Eu tenho uma enorme coleção de marcadores de página, né? Começo e não termino. Mas esse eu vou terminar porque eu achei muito bom. O nome do livro se chama Discipulado Começa com Contemplação. Talvez alguns já tenham ouvido ou lido esse livro, né? E esse irmão diz uma coisa muito simples. Ele disse: eu não posso fazer nada no discipulado sem primeiro levar a pessoa para Cristo, porque tudo que eu vou construir em outra base que não seja uma experiência pessoal dela com o Senhor, mais cedo ou mais tarde vai se desmanchar. Então esse é um outro extremo, nós tentarmos criar um comportamento sem vida. A obediência que agrada a Deus não é aquela que se faz por força da lei ou buscando algum tipo de mérito, mas aquela que é fruto da obra do Espírito numa vida de fé, de confiança, cheia de temor e amor a Deus.
Em João 15, e o Japa citou esse versículo ontem, eu acho de manhã, Jesus diz que aquele que ama o Senhor guarda os seus mandamentos. Versículo 14 diz que aquele que é amigo de Jesus, ele diz alguma coisa, ele manda e a pessoa faz. Isso é fruto do que ocorre na nossa vida, porque nós estamos ligados ao Senhor, Diz lá, o capítulo começa falando da videira e dos ramos. Estamos ligados ao Senhor, a vida dele está em nós, nós o amamos e aí frutificamos em atos concretos no exterior, por causa da vida que está em nós. Uma vez eu vi uma ilustração de um irmão chamado Lance Lambert, um irmão que é judeu, mas morava na Inglaterra, e ele esteve em Porto Alegre há muitos anos atrás, e ele fala do fruto, e ele é muito, muito engraçado, assim, visual, eu não consigo ser como ele, mas ele fez toda a ilustração, e ele diz: o fruto começa lá na raiz, vai puxando os nutrientes, vai subindo na árvore, aquela seiva, e vai indo, aí começa a se expandir a árvore, cria um galho para cá, um galho para lá, e a vida vem vindo, vem mais vida, aí surge um outro galho menor, e folhas, daqui a pouco vem esse período da primavera, e surge uma flor, e vem mais vida, e a vida não consegue mais se reter, então, e ele fazia assim, pum, sai o fruto. Então, assim é o fruto de Deus na nossa vida, é fruto da vida. Se não há vida, pode ser uma maçã de plástico lá, uma laranja de plástico, eu posso botar ali, pode até ter muita folha. Lembram como é que Adão e Eva se taparam depois do pecado? Se taparam com folhas. A folha disfarça o nosso problema, e às vezes nós fazemos isso, nós disfarçamos com coisas no exterior, mas se não há vida, não há fruto que agrada a Deus. Tudo começa na relação com Ele, por isso nós nos doamos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Agora olha o restante do capítulo 12, Falamos do sacrifício vivo, santo e agradável, não vamos ler porque é longo, mas se vocês lerem depois, vocês vão ver que é uma lista de serviços ao corpo, com os dons que Deus nos deu. O conteúdo desse capítulo 12 é esse culto racional que Paulo fala no início, ao Senhor e por causa do Senhor aos homens. Não foi o que Jesus fez? Enquanto Jesus esteve na terra, havia um homem e um corpo que obedecia integralmente à vontade de Deus, consagrado a Deus, e executou cada pequeno detalhe daquilo que o Pai lhe pediu. No Evangelho de João, capítulo 10, numa das muitas conversas de Jesus com os escribas, fariseus, tem uma vez que eles chegam e dizem para Jesus, mais ou menos assim: não nos deixa mais nesse suspense, diz se tu realmente é filho de Deus, fala francamente, eles usam essa expressão, E aí Jesus diz assim, no João 10, 25: já vou-lo disse e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Vocês veem? Aquilo que eu faço dá testemunho de que eu sou filho de Deus. Versículo 37: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço e não me credes, credes nas obras, pelo menos, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, irmãos, se nós somos filhos de Deus, filhos maduros de Deus, nós vamos fazer aquilo que agrada ao Pai, exatamente como Jesus. Se Jesus, nesse corpo terreno, fazia as obras do Pai, e nós fomos incluídos nele como membros do seu corpo, o que nós vamos fazer? As obras do Pai, exatamente como Jesus fez. Aliás, no início do livro de Atos, diz assim, escrevi o primeiro livro, Teófilo, para falar as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. E toda a história do livro depois é o quê? Atos dos Apóstolos, o nome do livro, Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo por meio dos discípulos, dos apóstolos, da igreja como um todo. Sempre na mesma linha, aquilo que Jesus fez, eu vou fazer. Agora, irmãos, eu confesso, e não é incredulidade,
mas que, olhando a igreja hoje, como um todo, eu não estou falando de nenhuma em específico, muito menos desta aqui, mas olhando a igreja como um todo, com tantas distorções, com tantos escândalos, com tantas pessoas machucadas, abandonadas, eu só creio que isso vai acontecer porque está escrito. Porque se eu olhar para o cenário atual, é difícil acreditar. Mas Jesus disse. E independente do que ocorre por aí, isso tem que acontecer conosco, na nossa vida e no local onde nós congregamos. A responsabilidade é de toda a igreja, mas Deus vai olhar para cada um. É de cada um que Ele vai pedir o fruto. De cada família, de cada congregação que Ele vai pedir o fruto. Então, nós precisamos ser diferentes, como Paulo diz lá no início de Romanos. E nessa questão agora, passando um pouquinho para a nossa vida em congregação e o serviço uns aos outros, nós de novo vemos que essa manifestação do amor de Deus, que é parte daquilo que fazemos com o corpo, no serviço uns aos outros, ela também é afetada por aqueles dois extremos que eu falei, né? De um lado, baseado só numa aparência de vida, né? Ou voltada para si mesmo, um evangelho que não transforma, que não dá continuidade à obra de Deus. É como a parábola dos talentos, todo mundo recebeu os seus talentos, mas um deles resolveu guardar na terra, né? É interessante que a Bíblia fala que ele enterrou. Às vezes nós podemos fazer assim, uma parábola tão simples, mas que a gente tem dificuldade às vezes de fazer, porque se Deus nos deu a sua vida e nos deu condições de usar o nosso corpo para servir a Ele e uns aos outros, mas se eu estou preocupado com o que eu tenho, com o que eu não tenho, como é que o irmão me olhou, como não me olhou, com o que falam de mim, ou com os meus planos para o futuro, com o meu trabalho, com isso, aquilo, e todas as coisas são lícitas e nós precisamos pensar nisso em algum momento da vida, mas se eu fico só nisso e não transformo isso em amor ao Senhor e uns aos outros, eu estou literalmente enterrando aquilo que Deus me deu. Eu estou colocando nesta terra, tudo que Deus me deu, eu estou dizendo, eu vou usar aqui, depois eu vou para o céu. Mas Deus quer usar aquilo que Ele te deu para multiplicar a vida dEle. Em certo sentido, essa estrutura, essa igreja moderna, né, que é super estruturada, né, ela até contribui para esse comportamento, porque às vezes chega num local assim, tem milhares de pessoas, tudo assim, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e assistir, né? Parece que não há necessidade de eu usar o meu dom, mas existem milhares de pessoas ao meu redor, dezenas, centenas, ou pelo menos 2 ou 3 pertinho de mim, que precisam do amor de Deus, daquilo que Deus fez na minha vida, que agora vai se transformar em serviço através do meu corpo. Uma palavra, ou até sem palavras, um gesto. Agora, puxa vida, o que a gente fez durante as enchentes, né? E o que outros fizeram para nós nesse momento. Eu ouvi isso do prefeito lá de Porto Alegre. Ele disse, olha, claro, ano eleitoral a gente ouve qualquer coisa, né? Mas eu acredito que ali ele foi sincero, tá? Ele disse, eu acompanhei todo o trabalho esses meses aqui, e não há nada comparável ao que a igreja fez em Porto Alegre. Isso ele poderia dizer em Canoas, poderia dizer em Eldorado, em qualquer lugar. Isso dá testemunho do Senhor. Deus espera isso de nós. Alguns, a única, entre aspas, coisa que fizeram foi preparar as roupas. Mas quantos usaram essas roupas? Outros prepararam comida, outros prepararam outras coisas. Então Deus precisa de nós, do dom que entregou a cada um de nós. E eu não estou falando só desse serviço que é visível, existem serviços que são invisíveis. Me perdoe falar o teu exemplo, tá? Mas eu tenho acompanhado vocês. Esse é um serviço invisível. Cuidado que vocês têm com o filho de vocês, me tocou. Ou mesmo uma criança pequenininha, menina que foi trazida aqui, né? E outros tantos que nascem
a todo momento. O serviço de uma mãe, de um pai, é serviço a Deus. É olhar para o propósito de Deus, porque lá no céu vai estar um Espírito são. Eu estava lembrando outro dia de uma parábola, e aí nós vamos para o outro extremo, né? Que é fazer a obra de Deus na base do esforço humano, sem que Deus tenha feito o trabalho anterior de vida. E quantos homens hoje, mulheres também, né, são levantados na base do esforço humano ou do desejo humano? Isso não tem valor para Deus, nenhum. E mais cedo ou mais tarde vai ser motivo de escândalo. Ou a pessoa vai se frustrar porque ela espera receber alguma coisa que não vai receber. E por isso que às vezes esses trabalhos que ninguém vê recebem uma recompensa grande do Senhor, uma grande recompensa. O trabalho de um pai, de uma mãe, em qualquer situação, é uma recompensa a receber do Senhor lá adiante. É uma visão de propósito que Deus nos dá, de serviço. Eu estava lembrando outro dia, isso que eu comecei a falar agora, né, da parábola dos dois filhos perdidos, que a gente começa como filho pródigo, conhece como filho pródigo, né? Mas na verdade os dois estavam perdidos, um fora de casa e outro dentro de casa. E o contraste com a atitude de Jesus é muito grande. Aquele filho que disse assim: me dá herança, pai. Não importava se o pai estava vivo ou morto, porque a herança é uma coisa que se recebe normalmente quando morre os antepassados, né? Ele pegou a herança e foi gastar. E gastou do jeito dele, perdeu tudo. E aí ele estava trabalhando para a sobrevivência. E recebia um salário terrível, né? Recebia só para comer e olhe lá, era a comida dos porcos ainda. Aí ele lembrou que o pai dele tratava bem os trabalhadores. E ele diz: então eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: olha, eu não sou digno mais de ser teu filho, mas eu quero ser trabalhador. E voltou com aquele discurso pronto. Quando chegou diante do pai, o pai recebeu como trabalhador? Não, né? Recebeu como filho. Limpou, botou roupa nova, refez a aliança, botou o anel no dedo. Tu é meu filho. Nem falou nada de nada. Tá bem, mas ele disse aquilo que ele estava aprendendo. Ele queria viver por um salário, basicamente isso, né? A surpresa é que o outro irmão pensava do mesmo jeito. Não saiu de casa, ficou trabalhando, mas quando ele foi frustrado ao ver que o irmão voltou e sem mérito recebeu da graça do pai, ele disse: mas e o meu salário? Tu nunca me deste um cabrito para comer com os meus amigos? Ele era um empregado, ele se via como empregado, assim como o outro filho. Irmãos, Deus não quer empregados. Toda vez que nós servimos ao Senhor esperando alguma recompensa, pode ser que os outros vejam, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Nós somos empregados. Agora, olha Jesus aos 12 anos no templo, lembra? Ele foi no templo, falou do Pai, aí acabou o tempo ali, José e Maria voltaram, entraram no ônibus de volta para Nazaré, e Jesus não entrou no ônibus. Aí tiveram que voltar para buscar. E eles disseram: mas Jesus, o que aconteceu? E ele disse assim: eu estava cuidando dos negócios do meu pai. Olha a diferença. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com o pai, né? Ou o pai empresário, enfim, aprendeu a profissão do pai. E junto tinha um empregado. Os dois fazem a mesma coisa, o mesmo serviço, mas o ânimo do empregado é pelo salário no fim do mês. O filho, ele, se receber salário ou não receber, não faz diferença nenhuma. Ele tem a comida, ele tem a roupa, tudo que ele precisa ele tem. Mas ele olha lá na frente, ele olha o propósito daquilo tudo, ele sabe que ele tem uma herança a receber lá na frente. Por isso ele trabalha sem esperar que a semana que vem ou o mês que vem tenha uma recompensa. Ele trabalha por amor ao Pai. Estão entendendo? É assim que o Senhor quer que a gente faça. Então, quando um desses extremos, né, ou não fazemos nada para Deus, ou fazemos pensando numa recompensa aqui, na base da minha força.
Quando uma dessas duas coisas acontece, o resultado a médio e longo prazo não é bom. Mas, glória a Deus, porque Ele está limpando a sua igreja. Eu falei aqui, né, que às vezes desanima ver quantos escândalos acontecem por aí afora, mas eu creio que até nisso tem a mão de Deus, porque Ele está limpando a sua igreja para que fique um padrão divino e não um padrão humano. E o Senhor quer e precisa da nossa cooperação nesse trabalho. Ele nos escolheu e nos chamou para isso. Por isso que nós servimos uns aos outros da sua maneira, com os dons que Ele nos deu, não com aquilo que eu acho que eu tenho, mas com aquilo que Ele me deu. E são tantos, né? Tão diversos. Às vezes num pequeno grupo, numa casa, às vezes é um investimento de amizade, às vezes é um cuidado dos filhos, às vezes é por anos que a gente faz aquilo, né? Mas em algum momento isso vai redundar em glória para Deus. Ontem o Eduardo falou do exemplo do pai do Giano, não sei se vocês lembram aqui, o seu Pedro. Por acaso a gente se dividiu lá para cuidar dos setores, e no setor do centro, que era uma área que a gente nem sabia que existia vida, né? Mas existia, e existiam irmãos lá. E agora, por incrível que pareça, já tem, nós estávamos olhando, tem 3 núcleos no centro, já mais de 100 pessoas ali, num local que a gente não via nada, né? Vamos alugar um local lá para ter agora uma reunião geral, mas tudo começou na casa desse irmão aqui, o seu Pedro, que é uma bênção, um homem super simples, quem conhece ele sabe, um trabalho de anos, e assim tem várias histórias que nós poderíamos contar aqui, né? Ninguém vê um trabalho sem projeção, ninguém vai dizer, puxa, esse é o grande servo de Deus, mas se Deus está olhando, é o que importa. É isso que importa. Deus está olhando. E eu não estou julgando isso ou aquilo, tá? Eu só quero dizer que cada um de nós precisa se entregar ao Senhor, espírito, alma e corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o serviço que Ele espera de nós, para Ele e para os homens. O ponto mais alto do trabalho de Deus na nossa vida é nós nos tornarmos servos, como Jesus. Jesus é o servo perfeito e nós seremos perfeitos como Ele é. Lembra que Isaías fala muito do servo, né? Especialmente capítulo 42, ele diz, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Isso é o Pai falando do Filho, mas Ele fala isso de nós também. Ele quer falar isso de nós. E quando esse servo, que foi profetizado ali em Isaías, se manifestou em carne, ele fez exatamente isso. Tudo aquilo que estava profetizado sobre ele, ele fez. Ele foi servo. E por causa disso ele bateu de frente com os religiosos, porque a última coisa que eles queriam ser era servos, né? Eles queriam uma posição de destaque, aquela coisa toda, tudo aquilo que a religião oferecia, mas servos eles não queriam ser. E Jesus serviu. Jesus foi até o perdido, Ele olhou para o que necessitava, foi e acolheu. Ele se esvaziou, como está lá em Filipenses, de todas as formas possíveis e imagináveis, Ele se esvaziou, e a gente, por mais que imagine, não vai conseguir entender o quanto o Senhor se esvaziou. Por isso, a continuidade do texto lá de Filipenses 2, depois que fala do que Jesus fez, assim, por isso Deus o exaltou, por causa do esvaziamento do Senhor, Ele o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, pelos séculos Ele é o Senhor. Agora, irmãos, tem um texto que me deixa assim sem palavras, porque depois de tudo que o Senhor fez, toda a exaltação merecida por Jesus, Lucas 12, 37 diz assim, bem-aventurados aqueles servos, nós, a quem o Senhor quando vier os encontre vigilantes. Aí olha só, em verdade vos afirmo que Ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e aproximando-se os servirá. Vocês imaginam esse dia?
em que nós vamos ser servidos pelo Senhor naquela mesa. Ele não foi um bom ator. Jesus não fez de conta que servia. É da natureza de Jesus servir. Ele se ofereceu para o Pai desde o primeiro dia, antes até, porque a Bíblia diz que ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mas quando se fez carne, ele serviu ao Pai a cada minuto, a cada segundo dessa vida aqui na terra. E ele vai continuar servindo pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos ele será o leão e o cordeiro, as duas naturezas juntas. Assim também nós. Que glória que pode haver para nós? Nenhuma. Nós não fizemos mais do que devolver ao Senhor o que Ele nos deu. Os dons são dEle, é tudo dEle. Mas nós precisamos fazer isso. Precisamos devolver ao Senhor, sem busca de glória, sem honra. Se tem uma coisa que me deixa bravo é quando alguém pede honra. Eu não gosto quando alguém vem e me diz, eu quero te honrar. Já começo não gostando muito. Embora a palavra fala que nós precisamos honrar uns aos outros. Mas na verdade nós estamos honrando o Senhor na vida do meu irmão. Só isso. Se Jesus é o leão e o cordeiro, nós também precisamos ser leões contra o pecado, mas cordeiros diante de Deus e no serviço uns aos outros. Isso faz parte do negar-se a si mesmo, tomar a cruz. A obra de regeneração, irmãos, começa no Espírito, santifica a nossa alma, salva a nossa alma, mas ela vai chegar no nosso corpo, nos fazendo instrumentos de justiça para a glória de Deus. Quando o Evangelho percorre esse caminho todo, que começa lá no Espírito, limpa as nossas emoções, nossa mente, dobra a nossa vontade, a consequência é uma vida que glorifica a Deus, mesmo num corpo mortal. Mesmo num corpo mortal, se vê a glória de Deus num corpo mortal. Então, irmãos, vamos deixar que o Espírito Santo ministre sobre o que nós ouvimos nesses dias aqui. Se nos falta contemplar o Senhor, vamos contemplar mais o Senhor, mais oração, mais palavra. Vamos aproveitar as lutas diárias, as provações, as dificuldades, olhar com olhos de Deus aquilo que nós temos todo dia. Vamos buscar a fonte correta e, por fim, vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu quero te obedecer. Eu quero dar glória ao teu nome com a minha vida. Amém? Que o Senhor possa fazer isso em nós, e eu creio, já disse isso, eu tenho convicção que Ele vai fazer. Amém? Obrigado, Jesus, porque tudo que falamos aqui nesses dias, Senhor, não está baseado em pensamentos humanos, raciocínios lógicos, embora a Tua palavra é muito lógica. Estando em Cristo, nós podemos viver como Cristo, mas tudo isso, Senhor, se baseia no fato de que Teu Espírito habita em nós. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que agora esse Espírito Santo e poderoso, que nos batiza com fogo, fogo que limpa, que purifica e que acende dentro de nós uma vontade de servir, possa se manifestar cada dia mais na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós aqui hoje, Senhor, queremos deixar para trás todo problema entre nós, toda diferença, toda separação que o pecado produziu, todo desejo carnal, todo hábito que é baseado num amor a si mesmo, Senhor. Nós queremos tomar a cruz dia a dia, para podermos ser sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Nós sabemos que o dia da Tua vinda se aproxima, Senhor, e nós queremos ser achados, como foi lido aqui no texto, vigilantes, prontos, Senhor, perfeitos aos Teus olhos. Talvez não vamos ser perfeitos aos nossos olhos, nem aos olhos dos nossos irmãos, mas queremos ser perfeitos aos Teus olhos, Senhor. Tudo aquilo que Tu pediu para cada um de nós, e para cada um tem um pedido, tem um dom e tem um pedido. Nós queremos cumprir aquilo, Senhor, em nome de Jesus.
nos dá graça, nos dá poder, nos dá sabedoria. Tudo isso Tu tens de sobra, Senhor, e nós não temos. Nos dá, Senhor, em nome de Jesus te pedimos. Amém.